Amigos deste canal, tudo bem com vocês? Primeiro, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir aquilo que eu vou falar e essa mensagem alcance outras pessoas e o maior número de pessoas possível. Porém hoje nós iremos falar sobre Ezequiel 47. Abre a sua Bíblia no versículo. Tô brincando. Porém, Ezequiel 47 vai dizer o seguinte. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Ezequiel 47, versículo 2. Vai dizer assim. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria para baixo dela, na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente, indo para o leste. Preste atenção em 3 momentos. Na verdade, preste atenção em um momento só. Versículo 3. Indo para o leste. Ele tinha na mão um fio. Com esse fio, mediu 500 metros. E então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos, versículo 4. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais 500 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros. Sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Agora o rio era tão fundo que eu só o conseguia atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. Muitas pessoas, elas usam essa passagem para falar sobre mergulhar no Senhor, sobre ir mais fundo e em níveis que você não ande mais e você... Mas elas usam esse versículo para falar sobre mergulhar, sobre profundidade no Senhor, sobre tudo isso. Só que eu quero falar para você hoje, vai envolver isso, porém eu quero que você preste atenção no fato de que Ezequiel, ele prestou atenção no fio que o guiava. Ele descreveu as coisas que estavam acontecendo, porém o que ele estava prestando atenção era o fio. Versículo 6. Você vai entender melhor. Versículo 6 diz assim: Meu guia me disse, filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois, ele me fez voltar subindo o rio junto com ele. Ele voltou de novo ao caminho que eles estavam percorrendo de início. Show? E continua dizendo. Versículo 7. Enquanto voltava, fiquei muito espantado. Às margens do rio havia muitas árvores. O homem me disse, este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no Mar Morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O primeiro momento que eu quero que você preste atenção é que Ezequiel, ele sabia que estava indo nos joelhos, nos tornozelos, nos juncos não, aqui na parte da cintura, aqui, e chegou um momento que ele precisou nadar, porque não era possível mais andar. E isso fala muito sobre profundidade no Senhor. Porém, o que eu quero que você preste atenção é que, em meio a todo esse percurso, ele não tinha visto as árvores. As árvores já estavam lá. Porém, ele não percebeu porque ele estava prestando atenção no fio. No segundo momento, o anjo disse para ele prestar atenção em tudo que ele estava vendo.
E agora ele prestou atenção nas árvores e ele ficou espantado. O que é que eu quero que você preste atenção aqui? Primeiro momento, a ordem foi para prestar atenção no fio. No segundo, para prestar atenção no ambiente que o cercava. Isso quer dizer que, à medida que você... Existem dois momentos. O primeiro é, à medida que você mergulha no Senhor, você precisa prestar atenção somente no fio. Não precisa prestar atenção em mais nada. Só no fio. Traduzindo para os dias de hoje, na verdade, relacionando para os dias de hoje, quando você mergulha no Senhor, por mais que você perceba que está indo mais fundo, o seu enfoque, o seu foco precisa estar somente na presença. Por quê? Porque se você prestar atenção nas áreas, não nas áreas que o Senhor está lhe transformando, mas no que está acontecendo enquanto você está sendo transformado, você vai se espantar. E a primeira ordem é que você preste atenção somente na presença. E flua, mesmo sem entender, mesmo estando além da sua compreensão, você só precisa focar e ir mais fundo. Você só precisa prestar atenção no fio. Você só precisa prestar atenção na presença. E vai chegar um tempo em que você está tão mergulhado, tão imergido, que vai chegar o segundo momento em que o anjo vai dizer, ou seja, o Senhor vai dizer, e vai dizer para você o seguinte: agora preste atenção em tudo. Você entendeu? O primeiro momento de transformação, de restauração, de a profundidade no Senhor, você só precisa focar na presença. Ainda que você não entenda, ainda que vá além da sua capacidade. Foque só na presença. Mas vai chegar um tempo em que você vai estar tão imergido e tão acostumado, não no sentido de dar estafa e você se tornar uma pessoa monótona, mas no sentido de aquilo fazer parte da sua rotina e você só se importar com aquilo. Vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer para você: agora olhe tudo o que eu fiz. Por quê? Porque isso gera espanto. Não no sentido ruim da coisa, mas no sentido bom da coisa. Você olha para tudo que foi feito e você fica deslumbrado com o que a glória de Deus fez com você. Certa vez Moisés estava com o Senhor num determinado momento e ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse que não era possível isso acontecer, porque quem vê a glória de Deus por inteiro, tá? Quando eu falo de glória, eu não estou dizendo de a manifestação do Senhor, eu não estou dizendo da transformação. Você vai entender. Mas quando eu falo de glória no sentido que Moisés pediu, ele queria ver o Senhor face a face. É nesse sentido. E o Senhor falou para ele que não tem como ele ver, e não tem como nenhum ser humano ver ele face a face, porque se visse, você iria morrer. E é aí que entra o lance da santificação. A Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus sem santidade. Então, para você ver a Deus, você precisa morrer. O propósito da cruz foi que você morresse. Não no sentido literal da coisa, mas morrer para suas vontades, morrer para o seu ser, morrer para si mesmo. Porque sem isso você não consegue ver o Senhor. E nesse primeiro momento, onde você tem que morrer, você não foca na morte, você foca na presença, porque é tudo que você precisa. E enquanto você vai morrendo,
você vai vendo a glória de Deus. E chega um tempo que você já está tão acostumado e isso se torna parte da sua rotina. Tia Márcia, que é uma mulher da minha igreja, que ela é muito querida pelos jovens, pela igreja, ela me disse, Meditação, relevo e continua, só segue. ela disse o seguinte: você precisa buscar tanto a Deus que isso se torne parte da sua rotina, que isso se torne comum. E enquanto você for transformado, enquanto você vai sendo transformado e você vai morrendo, você vai vendo a glória. E você não foca na morte, você foca no fio. Entende? E chega um momento que o anjo, o Senhor, a presença de Deus, o Espírito Santo pede para você olhar para tudo o que você está percebendo, para que você fique espantado e encantado com a glória de Deus. É isso, tá?